Glória a Deus. Então vamos ler Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, e na cabeça deles havia como que coroas, parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham cauda como escorpiões e um ferrão, e na cauda tinham o poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, os que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das feitiçarias, nem da imoralidade sexual e nem dos seus furtos. Capítulo 9, então, fala da quinta e da sexta trombeta. Mais alertas, avisos, mais juízos parciais. Até o capítulo 8, as 4 trombetas falavam da destruição sobre a criação, destruição parcial. O capítulo 9, na quinta e sexta trombeta, já fala dos flagelos, do sofrimento sobre os homens. No capítulo 8 termina falando sobre os 3 ais. Ai, 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 mostrando o nível de sofrimento que viria sobre a terra, ou que virá sobre a terra, ou que de alguma maneira já está vindo sobre a terra, já faz parte do que hoje o ser humano tem enfrentado. O texto mostra aí anjos malignos sendo liberados para agir sobre a terra. São 2 invasões demoníacas, mas é importante lembrar que sempre com a permissão de Deus. Deus que está permitindo, ou seja, em alguns momentos da história, Deus permite uma ação maior do maligno sobre a terra, por uma questão de
legalidade que o pecado da humanidade dá a Satanás e aos seus demônios. Então, em alguns momentos da história, há uma invasão ou ação maior das trevas, como foi no tempo do Holocausto, como foi no tempo da Inquisição, como tem sido em muitas nações hoje, dominadas pela influência das guerras, das religiões pagãs que matam, dizendo ser em nome de Deus. Tudo isso são ações que, ainda que seja a responsabilidade do homem, o pecado do homem, o caráter do homem, há uma ação das trevas, de Satanás. O texto fala, anjos satânicos, quando fala aí de uma estrela caindo do céu, versículo 1, biblicamente estrela muitas vezes é comparado a anjos, e caindo do céu como vindo sobre a terra para uma destruição maior. O texto fala aí de 5 meses, geralmente comparando aí com gafanhotos que vivem 5 meses, mas mostrando também que o sofrimento que Satanás pode fazer a alguém e os ataques tem um limite que é colocado pelo próprio Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas, amados. Lembremos de Apocalipse 4, o Senhor está no trono em toda a história eternamente. O texto de Apocalipse 9 mostra que nesse ataque de Satanás, os que são selados pelo Senhor, eles não sofrerão mal algum. O texto mostra isso, não mostra? O selo de Deus, os que têm selo de Deus estão protegidos contra esse nível de opressão maligna que vai vir ou que já está vindo sobre a terra. E interessante perceber aí qual vai ser o ataque maligno inicial. Inicialmente, o primeiro ataque de Satanás vai ser de atormentar as pessoas psiquicamente. Tormento psíquico, opressão na mente, levando as pessoas a um desejo suicida, uma dor psíquica tão grande, uma tendência suicida, uma vontade de morrer. Amados, temos visto isso se multiplicando nas nações, e nós sabemos que há pessoas que passam por dores tão profundas, ou às vezes níveis de depressão, que esses pensamentos até sobem a sua mente, elas batalham contra isso, mas a gente percebe biblicamente que Satanás, João 10, Jesus fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele é o incentivador, ele é aquele que vem para alimentar pensamentos suicidas de morte, para levar as pessoas para o inferno, porque o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas aqueles que rejeitam o Senhor e se voltar contra a sua vida, amado, é a maneira mais covarde de falar para Deus: Deus, eu quero ser Deus da minha vida, eu tiro a minha vida. O Senhor é que é Deus, Ele é que nos deu a vida, e só Ele pode tirar a vida. Nós precisamos entender que essa tendência suicida que tem até atingido o Brasil, existe uma ação maligna por trás disso. Precisamos ouvir essas pessoas, amá-las, estender a mão, mas não podemos deixar sempre de alertar que suicídio é uma afronta ao Deus vivo, ao Espírito Santo que nos dá vida, a Jesus que nos dá vida e vida em abundância. Interessante do texto também que mostra, depois desse ataque inicial de Satanás contra a mente das pessoas, mostra esse segundo ataque, a sexta trombeta, onde esses demônios já vêm para matar, ou seja, inicialmente eles vão matando a alegria, a paz, a vontade de viver, mas chega uma hora que ele começa, realmente, Satanás começa a induzir pessoas e a destruir vidas, matar biologicamente, fisicamente. Inicialmente tem a morte psíquica, existencial, emocional. Há muitas pessoas que estão vivas biologicamente, mas psicologicamente e emocionalmente, os seus sonhos já morreram. O Senhor é Deus que dá vida, o Senhor é Deus que restaura, em todo o tempo, porque até aqui há esperança, há possibilidade de mudança, há esperança em Cristo. Mas o texto mostra que esse exército maligno, ou como alguns acreditam que esse exército aqui que vem invadindo, também pode ser comparado a exércitos humanos usados pelo maligno, trazendo destruição, através das guerras, através da violência.
vai trazer um grande derramamento de sangue. Versículo 17, 18 e 19, você percebe aí no seu texto bíblico, se você quiser manter a sua Bíblia aberta. O texto diz, fala de cavalos, cavaleiros, couraças de fogo, enxofre, esses cavalos com cabeça de leão, saindo fogo, fumaça, enxofre. Então alguns comparam isso aos tanques de guerra, às guerras contemporâneas, às guerras que também do século passado. Mas esses flagelos, a gente percebe uma ação maligna por trás deles, para matar, versículo 18, matando aí 1/3 da humanidade. E aí é importante percebermos que esses espíritos malignos, eles agem de uma certa maneira despersonalizando as pessoas, os homens, corrompendo a identidade, corrompendo com engano, com imoralidade, corrompendo até com confusão de identidade sexual. Os irmãos perceberam isso aí no texto? Falando, descrevendo acerca dos demônios. No versículo de número 8, no versículo 7, ele fala na cabeça desses que eram como gafanhotos, falando sobre os demônios. Tinham coroas parecendo de ouro, o rosto era como de ser humano, ou seja, Satanás distorcendo o que é humano. E no versículo 8, cabelos como de mulher, dentes como de leão, mostrando aí uma confusão, uma mistura de identidade sexual, a violência, os dentes como leão. Tudo isso são ações das trevas. O que Satanás faz com o homem? Está aí no final do capítulo 9. No final do capítulo 9, no versículo 21, fala: os homens não se arrependeram do quê? Dos homicídios, violência, morte, das suas feitiçarias. Feitiçaria não é só a pessoa que manipula diretamente o poder das trevas, buscando nas forças ocultas. Isso também é feitiçaria. Mas feitiçaria é toda ação humana tentando controlar as forças espirituais ou superstições em favor de benefício próprio. Se você faz qualquer tipo de invocação ou qualquer tipo de simpatia, confiando em algum poder espiritual, você está fazendo uma feitiçaria, porque a única fonte pura de cura, de libertação, de poder é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. A Ele oramos, com Ele nos relacionamos, a Ele amamos e o buscamos, não para satisfazer as nossas vontades e vaidades. O buscamos para conhecer a vontade dEle e se submeter e fazer a vontade dEle. Mas os demônios levam os homens à feitiçaria, no versículo ainda 21, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Todo prazer e relação sexual fora da aliança do casamento de um homem com uma mulher. Hoje é necessário afirmarmos de maneira clara o que é um casamento, biblicamente falando. E aí o texto fala também, nem dos seus furtos. Todo tipo de furto, roubo, ilegalidade, injustiça praticada, amado, é ao caráter do homem, mas existe uma influência maligna para nos incentivar e nos manter na prática pecaminosa. E aí, o texto nos lembra, nos mostra, que apesar de todo o sofrimento dessa dor psíquica, apesar de toda a ação das trevas matando pessoas, há uma coisa que se repete em Apocalipse: os homens não se arrependem, não mudam, não se humilham. A incapacidade de se arrepender é uma marca das pessoas que não têm o temor de Deus, que endurecem o coração, sejam elas religiosas ou não. A incapacidade de reconhecer os seus erros, de confessar o Senhor, de se humilhar diante do Senhor. Apocalipse vai mostrar, amado, que nem as grandes tragédias, nem o grande sofrimento pode quebrantar o coração de um homem que não quer se render a Jesus, que não quer fazer a vontade de Deus. Olha o texto que diz aí no versículo de número 21, que nós já lemos, mas agora o início dele: também não se arrependeram. O versículo 20, o resto da humanidade que não foram mortos por esses flagelos,
não se arrependeu das obras das suas mãos, e não deixaram de adorar os demônios e os ídolos. Ou seja, vendo toda a destruição, vendo o sofrimento, não reconhecem que a idolatria e a adoração a demônios é uma ofensa a Deus, é uma abominação diante de Deus. Por quê? Porque você se torna semelhante àquele a quem você adora. Salmo 115. E as pessoas que adoram ídolos construídos por mãos humanas, está despersonalizando a Deus, está ofendendo ao Criador, ao Senhor. O texto mostra que esses ainda não vão se arrepender, mesmo vendo tanto sofrimento. E adorar a demônios não é só você invocá-los diretamente, mas às vezes é fazer a vontade dos demônios. Porque há pessoas que dizem: eu não tenho religião, eu faço o que eu quero. Ou seja, se você não faz a vontade de Deus, diretamente você já está fazendo a vontade de Satanás e os seus demônios. Porque a Bíblia fala que o diabo e os seus demônios, eles vêm para isso, para enganar o homem, para que o homem não ande na presença de Deus, não reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Então, o que concluímos percebendo aqui em outros textos do Apocalipse, é que os sofrimentos, eles tendem a intensificar o que já estava no caráter de uma pessoa. A pessoa que é temente a Deus e é adorador, quando ela sofre, isso vai reforçar as suas virtudes. Ela vai adorar a Deus, ela vai se humilhar, às vezes ela vai até falar: Senhor, a dor está grande, mas ela vai adorar o Senhor, porque o sofrimento intensifica o que já estava em nós. Mas quem é rebelde, e quem zomba de Deus, quem não quer se render ao Senhor, quando começa a sofrer, isso agrava a sua obstinação, a sua teimosia, e eles murmuram ainda mais, e ainda blasfemam ainda mais contra o Senhor. O Apocalipse vai mostrar a realidade, e nós precisamos ler e perguntar: Senhor, como eu estou reagindo às circunstâncias da vida? Como eu estou lidando com as provações? A palavra do Senhor no livro de Jó, fala que Jó, capítulo 1, versículo 1, era um homem temente a Deus, e que se desviava do mal, e justo e íntegro. E aí o texto mostra que Deus também falava isso dele. O que se falava dele na terra era o mesmo que Deus falava dele no céu. Mas Satanás falou: Senhor, ou Deus, ele faz isso porque o Senhor faz tudo de bom para ele. Ou seja, o diabo questionou a motivação e intenção do coração de Jó. E Deus falou: você pode tocar. Deus deu uma permissão limitada. E quando Jó começou a sofrer, a mulher de Jó falou o que para ele? Amaldiçoa o seu Deus e morre, não vale a pena servir a Deus. Ou seja, a mulher de Jó tinha a mesma teologia do diabo. Se eu estou sofrendo e passando luta, não vale a pena servir a Deus. Ela não sabia, mas Jó servia a Deus porque o amava. Jó servia a Deus por quem ele é. Quem serve a Deus por quem ele é e o ama, pode passar lutas e provas, pode passar perseguições e dores, pode até ser ameaçado e até ser morto, porque o texto de Apocalipse vai mostrar isso, mas vão estar seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, vão adorar ao Senhor, porque sabe que esta vida, ela vai passar, mas nós estaremos com o Senhor eternamente. E a nossa leve e momentânea tribulação, como diz a palavra de Deus, não pode se comparar ao eterno peso de glória que está reservado para nós. Senhor Jesus nos abençoe. Eu quero orar agora e lembrar os irmãos que estaremos viajando para uma missão no Uruguai nos próximos 3 dias. Então o áudio volta no sábado, se o Senhor assim permitir. E hoje eu vou mandar até uma canção a mais para que a gente pense nessa glória de Deus, e também um vídeo que fala um pouco que dá para a gente visualizar um pouco do Apocalipse. Pai amado, obrigado por essa manhã, pela leitura e meditação diária da Tua Palavra, que o Senhor nos dará a alegria, Deus, de todos os dias, ao acordar, dar ao Senhor as primícias, a primeira hora do dia, para ministrar ao Senhor, para encontrar o Senhor, para ouvi-lo, para estar contigo. Que a palavra que meditamos hoje, ainda que seja avisando das dores que têm vindo e virão, estas palavras possam nos encorajar a permanecer em Jesus,
permanecer na palavra e no amor de Jesus, nos termos de João capítulo 15, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado todos os dias da nossa vida, seja na alegria ou na dor. Glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus, e nós te amamos, te adoramos, em teu santo nome, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.